temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Shalom Aleichem. Aleichem, shalom. Olá, meus irmãos, um prazer sempre estar aqui. Hoje, para fazermos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, no item 4 do capítulo 15, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres,
e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7 e 13. São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas 3 virtudes, a fé e a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, porque independente de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Que Jesus nos ilumine, nos ajude a expandir a nossa consciência à compreensão dos seus ensinamentos. Que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui em especial atendendo um convite do Centro Espírita Centelha Divina. Agradeço aí os amigos Gil, Valdo e Gal, e a também toda a equipe aí do Centelha Divina, encarnados e desencarnados, pelo convite. É com muita satisfação que realizo essa live doutrinária num mês especial, podemos dizer também num ano especial, né? Vamos então fazer uma breve oração. E antes de fazer a oração, o pessoal que está me acompanhando, estão ouvindo bem? Né? Eu acho que sim, né? Estão todos me ouvindo bem. Então, vamos fazer uma oração e iniciar hoje com o tema O Nascimento de Jesus. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, para que possamos entrar em conexão com a boa espiritualidade. Que os amigos espirituais estejam conosco nesta noite, possamos levar luz de reflexões, de paz e harmonia para todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos lá falar sobre o nascimento de Jesus nessa palestra aqui, a convite do Centro Espírita Centelha Divina. Eu não vou aqui, nessa palestra, remontar aí o nascimento de Jesus, né? Poderia falar aí sobre os presentes que ele recebeu ao nascer,
segundo a tradição cristã, o ouro, a mirra, o incenso. Nem tampouco aqui vou comentar aí mais detalhadamente sobre os reis magos, né? Ou seja, sobre todo o ambiente ao redor ali, os reis magos aí, o Melchior, ou Belchior, Baltazar e Gaspar, e nem sobre toda a composição ali da manjedoura, né? Claro que deve ter sido um momento extremamente emocionante para aqueles que estiveram por perto, né? Para aqueles que seguiram a estrela de Belém, né? Que segundo o livro Luz do Mundo, né? do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Valdo Franco, né? Era assim, era a união dos espíritos de luz que mantinham aquele intercâmbio entre as duas esferas, formando um facho poderoso que indicava o lugar onde o mestre iria reencarnar, né? Então, deve ter sido realmente um momento magnífico, né? Marcante da humanidade. E quando a gente fala, obviamente, em relação ao nascimento, nós, na doutrina espírita, usamos um termo bastante particular, né? Mas que não é apenas de propriedade da doutrina espírita, é uma propriedade do espírito, né? Que é a reencarnação, né? As pessoas nascem, mas na verdade o espírito reencarna, né? E aí nós conseguimos entender assim a importância do nascimento de Jesus e o impacto que ele teve sobre as nossas vidas, né? Sobre a humanidade. Nós mesmo dividimos até hoje a humanidade entre antes e depois dele, né? Mesmo aqueles que não professam a sua fé, divide, né, a humanidade entre antes e depois do nascimento de Jesus, né? E é um ano especial esse 2020, é um ano estranho, né? É um ano que foi predominado, está sendo predominado por uma pandemia, né? E nós estamos fazendo, então, 2020 anos da chegada do Mestre. Há 2020 anos estaríamos há 10 anos dele começar a grande jornada, né? Porque ele estaria aí por volta de 30 anos que ele estaria começando a grande jornada. É claro que alguns historiadores argumentam que talvez essas datas não estejam bem certinhas, né? Mas o importante é tentarmos entender esse impacto do nascimento de Jesus, né? E também fazermos reflexões sobre esse mês importante e, sobretudo, em relação à data que se aproxima, que nós comemoramos esses 2020 anos do seu nascimento, ou como nós espíritas podemos dizer, da sua reencarnação, né? E é estranho, né? É interessante, mas também é estranho. Às vezes eu fico perguntando por que a principal imagem que nós temos de Jesus, ainda até hoje, né, é ele pregado numa cruz, né? Já que não foi assim a violência o grande tema, né, o tema dele, né? Aliás, pelo contrário, né? O tema geral de Jesus foi amor, foi paz, né? É claro que a gente entende que mostrar tudo que ele passou para que nós pudéssemos ter um entendimento do que é uma vida na carne, né? Ou seja, todo aquele exemplo de desapego que ele nos dá, pode para muitas pessoas, como já foi para muitos de nós no passado, ter a cruz como uma espécie de símbolo, né?
mas eu acho que mesmo em relação ao sofrimento, não foi, talvez não tenha sido a pior prova de Jesus, para Jesus, nessa reencarnação. Eu costumo dizer que ele deve ter sofrido muito mais para nascer, né? Ou seja, muito mais para reencarnar do que para desencarnar, embora ele tenha desencarnado de uma maneira tão brutal, tão cruel, né? Mas por que eu digo isso? Porque Jesus, ele é uma espécie assim de um gerente geral de uma parte do nosso universo onde a Terra se encontra. Então, ele é um espírito de luz, é um espírito puro, é um espírito extremamente iluminado e desenvolvido. Para que ele pudesse reencarnar, estar aqui entre nós, ele teve que passar por uma experiência muito forte, que é a redução perispiritual, né? Uma redução perispiritual extraordinária, para que o perispírito dele, ou seja, o corpo que revela, né, que dá forma, né, o corpo espiritual que mantém a forma do espírito, né, pudesse, né, reencarnar entre nós. Né? Então é um trabalho muito grande para ele reencarnar, ou seja, uma dedicação enorme, né, que ele teve para estar entre nós. Não deve ter sido uma tarefa fácil estar entre nós, né? E nós, ou seja, nós devemos tentar entender a necessidade e a importância dessa vinda de Jesus para podermos fazer reflexões grandes, né? E já estamos fazendo há algum tempo, né? Tem 2000 anos que nós estamos fazendo essas reflexões, e mudar, né? E transformarmos. Essa transformação é que está demorando, né? As reflexões nós já estamos fazendo há 2000 anos, leituras, releituras, novas abordagens, né, que nós vamos dando, interpretações diferentes, né? Nós viemos fazendo assim nesses últimos 2020 anos, né? Mas a prática mesmo nós estamos atrasados, né? Então, o nascimento de Jesus, ele obviamente vem nos trazer mais informações, vem nos trazer mais ideais, né, de bondade, de amorosidade, mas Jesus também vem trazer coisas práticas, né? Inclusive, ele não apenas fala, ele não apenas discursa, Jesus mostra para todos nós, ele dá o exemplo para todos nós do que é ser um bom cristão, ou do que é ser um espírito comprometido com seu processo evolutivo. A vinda, então, de Jesus é para que a gente possa se comprometer, né? É por isso que ele nos convida, né? Nos convida a irmos com ele, a trilharmos com ele o reino de Deus, né? Então Jesus vem para nos convidar a ir com ele para esse reino divino, que na verdade é que nós possamos entender e acreditar que existe uma vida mais importante do que essa vida na matéria, que é a vida espiritual, né? Que ele chama o reino de Deus, não é isso? Então, eu vou dando aí uma boa noite para o pessoal aqui que está entrando também ao vivo aí, né? Meu amigo Luiz Sena, lá de Biritinga, Marival, um abraço, boa noite, Fred, Gal, Noé, meu vizinho, boa noite, Vilma. Então, assim, todo o pessoal aí ligado nessa vibração, nessa corrente boa, que é pensar e refletir sobre a passagem de Jesus aqui na Terra, né? Então, o nascimento de Jesus é realmente algo
extraordinário, né? Um espírito que vem do alto da sua evolução, né? Vai sofrer, né, de maneira obviamente proposital, vai sofrer transformações no seu perispírito, né? Para que ele pudesse reencarnar num corpo como o nosso, né? E aí ele começa a sua jornada a partir dessa reencarnação, né? Claro que o resumo do Evangelho é praticamente dos últimos 3 anos da vida dele, que nós temos assim a boa nova, né? Mas ele começa com esse impacto, né? Esse nascimento, onde todos os espíritos estavam ali reverenciando ele, né? E cuidando para que todas as coisas acontecessem em função da sua orientação, né? Um grande abraço a meu amigo Gilvaldo aí. Muito bom, Gilvaldo. Estamos, por enquanto, à distância, né? Em breve, espero, com essas vacinas aí, estarmos todo mundo juntos. Então, Jesus ele coloca para a humanidade, né, pontos de reflexões, né? E é claro que ele prepara antes isso, né? Prepara terreno antes, né? Mas ele chega para realmente mudar o rumo que a humanidade estava tendo, né? Então, é por isso que nós separamos antes dele e depois dele, né? Muitas pessoas me perguntam assim, Sócrates, quando é que nós vamos entrar no mundo de regeneração? Porque a doutrina espírita nos diz que nós estamos num mundo de provas e expiações, que dentro do plano evolutivo universal, nós estamos muito mais no ponto de partida do que no de chegada, né? Mas que nós estaremos em breve, né, entrando no mundo de regeneração, que é o próximo passo, que é um mundo de espíritos um pouco mais felizes, onde predomina a harmonia, a paz, embora ainda tenha que se construir a evolução espiritual de cada um, né? E alguns amigos me perguntam, Sócrates, mas quando é que nós vamos entrar nesse mundo de provas e expiações, sair, né, do mundo de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração? E aí eu digo assim, olha, eu acho que nós já estamos a caminho do mundo de regeneração tem uns 2000 anos, tá? Claro que, como já se passaram 2020 anos, nós estamos agora, provavelmente, né, saindo desse mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. É claro que a evolução, assim como a evolução da natureza é lenta, a evolução do espírito também é lenta, gradual, e a evolução do coletivo espiritual, que é toda a humanidade, né, também é lenta e gradual. Não é de uma hora para outra que nós vamos virar espíritos mais evoluídos. Isso depende muito de cada um, né? Então depende muito do esforço pessoal de cada um para que nós possamos honrar a mensagem, né, e o desejo do Mestre Jesus, para que possamos sermos espíritos dignos do reino de Deus, dignos de uma vida espiritual mais plena, né? Uma boa noite aí para a Fátima e para a Tereza, boa noite a todos que estão nos vendo. Então, assim, nós ainda não conseguimos entrar ainda completamente num outro patamar, num outro nível de evolução espiritual. Mas eu entendo que nós estamos a caminho, né? Nós estamos começando a assumirmos
a responsabilidade sobre o nosso mundo. Eu acho que essa é uma marca, né? Uma marca de um mundo mais evoluído, de um mundo mais harmônico, é cada um assumir o papel de cuidador do mundo, né? Porque a gente acha que o cuidador do mundo não são os outros, né? Mas eu acho que, né, nós assim, as gerações anteriores, porque a gente bota muita culpa nas gerações anteriores e esquece que as gerações anteriores somos nós, né? Porque nós reencarnamos, né, em outras vidas e nós somos as gerações anteriores, né? Então, as gerações anteriores, ou seja, nós mesmos, estamos assim aprendendo aos poucos, né? Ainda muito lento, né? Porque a mensagem nós já recebemos há 2020 anos, ainda muito lento, nós estamos aprendendo, e nós estamos aprendendo numa energia da dor e do sofrimento, né? Aprendemos na energia da dor e do sofrimento. Quando a gente sofre, e a gente vê isso do ponto de vista pessoal. Tem pessoas que só buscam o lado espiritual quando estão passando por um sofrimento, por uma dor, né? Eu vejo isso muito em centros espíritas. Às vezes algumas pessoas me encontram no centro espírita, pessoas que começaram comigo, né, na época que eu iniciei na doutrina, e me dizem assim, mas você ainda está na doutrina espírita, né? Pessoas que eu não via há muito tempo. Eu digo, como ainda, né? Eu sempre, desde que eu conheci a doutrina espírita, eu não largo do pé, né? Mas aí eu pergunto, não, as pessoas me dizem assim, não, porque eu me afastei um tempo, depois o problema que eu tinha voltou, aí eu voltei para a doutrina espírita, né? Então as pessoas vão ao centro espírita, assim como vão à sua religião, né? Ficam mais presentes participando da sua religião quando estão passando por uma dor, por um sofrimento, seja um sofrimento físico, seja um sofrimento moral, né? Então, isso significa que o ser humano ainda é muito motivado pela dor, né? E é uma característica típica de um mundo atrasado, do mundo de provas e expiações. Para que a gente possa evoluir, a gente precisa passar por provações. A ideia do mundo de regeneração é sermos espíritos proativos, né? Como Jesus quer, né? Demonstrou e pediu para que a gente fosse espíritos proativos, ou seja, nós assumimos a responsabilidade sobre a vida. Se eu tenho um irmão que está sofrendo, eu estendo a mão, eu tento acolher, eu tento providenciar que de alguma maneira ele pare de sofrer. Se nós estamos vendo algum problema com a natureza, nós vamos buscar resolver aquilo. E sobretudo em relação ao nosso ganho espiritual, né? Como é que eu posso fazer diariamente para eu ser hoje um espírito melhor que eu fui ontem e amanhã ser um espírito melhor que sou agora, né? Isso é ter uma proatividade, né, um compromisso com a sua evolução espiritual. Eu acho que é isso que Jesus quer da gente, é isso que é uma postura de espíritos que vivem um mundo de regeneração, que vivem num mundo de regeneração, né? Assumirmos a nossa própria rédea da evolução espiritual. Então, é importante que a gente também faça esse tipo de reflexão, né? Porque a gente já chegou a um determinado nível de maturidade espiritual que a gente não pode deixar na mão de um pastor, de um padre, ou de um presidente de um centro espírita, ou de um líder espiritual qualquer, o destino, a evolução espiritual de cada um, né? Nós podemos buscar a evolução espiritual até mesmo sem ter uma religião definida, tá? Mas é importante que a gente se perceba como um espírito buscando isso, né?
E eu vejo ainda muita gente assim, esperando Jesus voltar, né? Então, assim, eu acho estranho, né? Embora ele tenha dito que ele iria mandar um consolador. Nós, espíritas, entendemos que o consolador prometido é a doutrina espírita, que permite que a gente se console, né? Mas, sobretudo, através de esclarecimentos, né? Nós chegamos a um determinado nível de elaboração da nossa inteligência que permite que a gente tenha reflexões importantes, né? E a gente pode, a partir desse momento, tirar o véu do que é extraordinário, do que é fantástico e tentar entender o que é a vida, o que é a vida espiritual, né? O que Jesus veio fazer aqui, por que a gente precisa se melhorar, o que é esse nosso universo, o nosso planeta, né? Então, muito provavelmente que Jesus não vai voltar, ou seja, Jesus não vai voltar a reencarnar, né? Agora, é importante a gente entender que Jesus nunca foi embora, né? O que ele quer, provavelmente, assim como os espíritos que o ajudam, né? Que existem muitos espíritos mais superiores que nós, que nos ajudam nesse caminhar nosso de crescimento espiritual. O que eles querem, né, é que a gente vá até eles, né? Ou seja, que a gente desenvolva, por exemplo, a nossa mediunidade, o nosso desenvolvimento moral, né? Que nós possamos crescer e aí sim a gente puder perceber, ver, sentir a realidade viva, né? Ou seja, esse mundo espiritual, né? E nos aproximarmos mais de Jesus através do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Não é ele vir para nós, é nós irmos para ele, né? Mas nós vamos para ele, nós precisamos ter esse desenvolvimento espiritual, né? Essa capacidade de querer ir até Jesus, até... Como é que nós vamos até o Mestre? Fazendo as ações que ele nos aconselha, né? Não é difícil, né? É difícil para o nosso atual estágio evolutivo, né? Mas não é tão difícil. O que ele pede para a gente, né? Ele pede para que a gente tenha compaixão para com o próximo, né? Ele pede para que a gente ame as outras pessoas, cuide um dos outros, não é isso? Então, assim, não é uma coisa muito difícil, né? Mas é difícil. Porque se fosse fácil para o nosso atual estágio evolutivo, a gente já teria feito. Mas é que quando nós descemos, né, no plano material, as coisas da matéria nos aturdem, né? Nos deixam tontos. E aí nós damos mais a importância das coisas da matéria do que das coisas do espírito, né? A gente confunde. A gente acaba achando que a matéria é mais importante, né? Eu digo assim, a gente acaba trocando a causa pela coisa. O que é a causa? A causa é o espírito. O que é a coisa? A coisa é a matéria. Só que às vezes nós damos tanta importância à matéria, à coisa, e esquecemos da causa, que é a evolução espiritual, né? A matéria deve servir ao espírito. Claro que nós ainda precisamos da matéria, senão nós não estaríamos a reencarnar geração após geração. Então nós precisamos da matéria ainda, né? Precisamos da matéria. Mas a matéria deve estar a serviço do espírito e não o espírito a serviço da matéria, né? Sendo enganado pelas coisas da matéria. Então nós nos apegamos, né, às coisas da matéria e esquecemos o nosso verdadeiro DNA, né? Que é o nosso DNA é o DNA espiritual, né? E aí, uma vez por ano, nós somos convidados a nos lembrarmos desse DNA espiritual. Como é que nós
somos convidados a nos lembrarmos desse DNA espiritual? Quando chega perto da comemoração do nascimento de Jesus, né? Ora, nós somos cristãos, né? Nós celebramos o nascimento daquele que dividiu a era antes e depois dele, e nós começamos a olhar novamente, a refletir novamente sobre as lições de Jesus, que, como eu já disse antes, são lições extremamente importantes, né? Extremamente impactantes para todos nós, mas ao mesmo tempo simples, né? Simples. Não julgue o outro, né? Por exemplo. E aí eu vejo um monte de gente, quando vai falar sobre uma religião, julgar, né? Às vezes não só sobre religião, mas sobre algum assunto vai julgar o outro, né? Então, uma das grandes dicas de Jesus é: em vez de você ficar pensando no outro, em vez de você ficar pensando nele, como já diria aquela música, né? Em vez de você ficar sofrendo, pensando, em vez de você ficar julgando o próximo, olhe para você mesmo, né? Olhe para si, olhe os seus erros, as suas imperfeições. No trecho que ele diz que nós conseguimos enxergar um cisco no olho do irmão, né? Mas não enxergamos uma trave no nosso olho, né? Então, vamos buscar olhar para dentro de si e tentar verificar as nossas imperfeições. Porque, obviamente, como nós vivemos num mundo imperfeito, aqueles espíritos que reencarnam em mundos imperfeitos, obviamente são espíritos imperfeitos, salvo raras exceções, que são espíritos assim, que estão ali para nos auxiliar, né? Então, uma vez por ano, nós somos convidados a fazer as reflexões quando nós nos lembramos do nascimento de Jesus. E quando nós nos lembramos do nascimento dele, obviamente é importante nós nos lembrarmos de toda a sua passagem, né? Aí eu fico vendo assim, às vezes assim, nessa época do ano tem alguns canais aí que passam o tempo todo filme de Natal, né? A grande maioria, sobretudo os filmes americanos, a grande maioria quase nem menciona o nome de Jesus. E aí diz assim, é o espírito natalino, né? O espírito natalino. Alguns ainda mencionam o Papai Noel, né? Mas a maioria nem menciona o nome de Jesus. E o grande convite, ou seja, o grande aniversariante, é o mestre de Nazaré, né? Mas Jesus não quer que a gente apenas bata palma para o mestre de Nazaré. Ele quer que a gente faça reflexão sobre os seus ensinamentos, né? Perceba, eu não sou contra, pelo contrário, já até me fantasiei, né, de Papai Noel, né, para alegrar as crianças. Não sou contra isso, não. Mas é importante que a gente faça a devida reflexão, né? A gente buscar, por exemplo, nessa época, entrar em contato com a boa espiritualidade, né? A gente não aproveita essa época para a gente se conectar mais com as mensagens de Jesus. Porque Jesus já nos deu um enorme presente, né? O maior presente de Natal foi ele que nos deu, né? Se chama Evangelho, a Boa Nova, né? Esse presente nós estamos desembrulhando, desempacotando há mais de 2000 anos, não é isso? Nós estamos aí aprendendo, aí como diz Fred, nós estamos aprendendo, né, Fred? Nós estamos desembrulhando esse presente há mais de 2000 anos. Um abraço, boa noite para a Cecília também. Boa noite, Fred. É isso, né? Então, nós vamos evoluindo espiritualmente através do aprendizado, como disse Fred, né? Porque a matéria nos serve como aprendizado.
A matéria nos mostra de uma maneira mais objetiva as coisas que nós devemos aprender, mas o manual, não é? O manual de desenvolvimento espiritual está contido ali no Evangelho, né? Na Boa Nova. E nós da doutrina espírita fizemos uma releitura desse Evangelho, onde nós tiramos algumas questões do véu do extraordinário, né? Do místico, e conseguimos depurar ele um pouco mais para que a humanidade do século, na época do século XIX, século XX, século XXI, né, para essa nova humanidade mais exigente do ponto de vista intelectual, mais madura também, um pouco mais madura do ponto de vista moral, para que a gente pudesse olhar para aquilo ali e fazer realmente uma reflexão, né? Trouxesse mais uma vez o Evangelho para o nosso dia a dia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais vendido, né? O livro espírita mais vendido do Brasil. O Evangelho segundo o Espiritismo nos proporciona assim, uma leitura extraordinária para que a gente possa fazer essas reflexões, né? E a gente sair assim, um pouco do papel, né? E buscarmos materializar aquele exemplo tão importante que Jesus vem nos dar, né? Ó, tem gente até fora da Bahia, ó, meu amigo Murilo lá de São Paulo, um grande abraço. Então é isso aí. A gente precisa aproveitar essa época natalina, né? Claro, a gente entende que como é uma grande confraternização, nós precisamos, né? Muitos de nós precisam entrar naquela energia do corre-corre, né? Seja de comprar presente, seja para preparar festa, né? Receber pessoas ou ir até a casa das pessoas e tal. A gente sabe que é uma energia assim que a sociedade acaba nos impondo, nos motivando, né? Mas é importante também nós aproveitarmos, porque há uma energia sutil nessa época do ano, né? Que é a aproximação dos bons espíritos, que descem para comemorar, para vibrar conosco a passagem do Mestre, né? Então, se a gente entrar numa outra sintonia, buscar sintonizar com essa boa espiritualidade, é um outro presente de Natal para a gente, né? E a gente precisa fazer esse tipo de contato, esse tipo de entendimento. Entrarmos nessa energia do bem, essa energia da doação, do acolhimento, da paz, né? Então, claro que o ideal seria a gente fazer isso o tempo todo, né? E nós estamos nos preparando para isso, né? Mas ainda não é possível, não é possível para todos nós. Mas pelo menos nessa época do ano, a gente deveria estar mais centrado, né? Veja um filme aí de Papai Noel, mas veja um filme sobre a vida de Jesus, por exemplo, ou leia um livro, né, sobre a vida de Jesus, sobre a passagem dele, sobre os seus exemplos, não é isso? Então, daí a gente entra em contato com aquela ideia, né, ou com as ideias principais de Jesus, que tem a ver com amorosidade, doação, paz, né? Ou seja, a gente buscar essa nova energia para um mundo melhor, né? Eu sei que hoje em dia ainda estamos muito tocados pela questão da pandemia, mas esse é o momento também da gente mostrar a nossa fé, né? A nossa dedicação também, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Uma grande pandemia dessa também não acontece por acaso, né? Não é nenhum castigo, né, divino, também não é nenhum prêmio, mas pode ser uma janela de oportunidades, que eu costumo chamar assim, né? Uma janela de oportunidades
para que a gente possa, através, né, dessa reflexão, desse sofrimento pelo qual todos nós estamos passando, né, fazermos reflexões importantes sobre a vida mesmo, né? Sobre como nós estamos levando a nossa vida e como nós encaramos a vida de uma maneira geral, porque a vida é uma só. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, mas daqui a pouco nós reencarnamos de novo e depois nós desencarnamos, né? Então a vida é uma só. Então quando nós somos convidados a fazermos reflexões sobre a vida, é sobre essa vida única que nós temos, que é a vida espiritual. Seja ela encarnado, seja ela desencarnado. Abraço aí para Augusta, meu irmão Alexandre. Né? Então, o pessoal que chegou atrasado, né, como não é no YouTube, daqui a pouco fica liberado aí para ver, né, desde o início aí. Mas então, nós precisamos ter esse tipo de reflexão no momento natalino, né? Uma reflexão mais cristã, estarmos mais próximos da mensagem de Jesus, né? Estarmos mais próximos da lição. Eu gosto muito de uma frase de um poeta da MPB, que eu não me lembro agora quem é, que diz assim, ó, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? É uma música que tem, né? A lição já sabemos de cor. Nós já estamos há 2.000 anos aí, ó, reencarnando com a mensagem de Jesus, né? Agora, vamos pegar essa lição, que é o Evangelho, e colocar na prática, né? Algumas pessoas me dizem, Sócrates, mas é muito difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Né? Porque Jesus não trouxe essa mensagem apenas para ficar guardada numa biblioteca, numa igreja, né? Num santuário. Não, Jesus traz essa mensagem para que a gente possa colocar em prática. É viável, é possível. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Né? Para alguns é mais fácil nessa reencarnação, para outros foi mais fácil na outra. Né? Porque nós vamos aprendendo coisa por coisa, atributos por atributos, em cada reencarnação. Então, nós vamos crescendo à medida que nós vamos reencarnando e aprendendo as lições de Jesus. Mas a gente precisa colocar em prática ela. E como eu disse antes, o nascimento de Jesus é um impacto, é um marco, né, para a humanidade. É um marco para a humanidade, o nascimento dele. Nós separamos a humanidade antes e depois dele nascer. Já é chegada a hora, 2020 anos, já é chegada a hora da gente dar um salto qualitativo. Né? Nós já estamos dando há 2.000 anos, mas já é chegada a hora da gente finalmente colocar definitivamente um ponto a mais na humanidade do ponto de vista espiritual. Sairmos de um mundo de mais sofrimento, de mais angústia, de mais dor, e entrarmos no mundo de regeneração. Depende muito mais de nós, né? Aliás, eu diria assim, depende só de nós. Mas que cada um deve fazer a sua parte. Como diria Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Você quer ver alguma mudança no mundo, faça a sua parte. Né? Então, algumas pessoas também falam, só que essas coisas são lindas, né? Essas mensagens são lindas, mas não são para mim. Claro que são para você. Essas mensagens, esses convites de transformações são para todos nós, né? E todo ano, né, nós recebemos esses presentes natalinos de Jesus que manda para toda a humanidade, né? As recomendações da transformação pessoal, dessa transformação espiritual, que todos nós somos possíveis, vai ser sempre factível para que a gente faça isso. Né? Vamos buscar amanhã sermos melhores do que hoje, hoje sermos melhores do que ontem. Esse é o processo evolutivo de todos nós. Então,
Eu desejo a todos vocês, eu já falei muito, já falei demais, mas é uma fala boa porque é uma fala harmonizada com o pensamento do Mestre Jesus. E aí eu quero deixar para vocês assim, um sentimento de paz, de harmonia, de felicidade a todos. Esse ano foi um ano que, infelizmente, fiquei longe, né, na maioria do tempo, fiquei longe dos meus amigos dos centros espíritas, mas a tecnologia nos aproximou, né, e de alguma maneira até ampliou mais, né, se a gente não consegue se abraçar e se ver pessoalmente, mas a gente consegue também conhecer até novos amigos do Espiritismo também, outros cantos do Brasil e até do mundo também, né? Outros cantos aí do nosso planeta. Então, eu espero que ano que vem seja muito melhor do que esse ano e temos todos os indicadores que vai ser, né? Vamos também nos conter um pouco, né? Ainda estamos no momento de pandemia, mesmo com a vacina, os pesquisadores, os cientistas dizem que a gente precisa ir aos pouquinhos, né? Ainda vamos passar bastante tempo aí lavando as mãos e com máscara, né? Mas eu tenho fé de que em breve nós voltaremos a nos encontrar presencialmente. Mas eu mando aí um beijo a todos, paz no coração, e vamos sempre buscar refletir sobre esse grande presente que Jesus nos dá no dia, né, do seu aniversário, na época que nós estamos comemorando o aniversário dele. Feliz aniversário, parabéns para o Mestre Jesus, feliz aniversário para todos nós. Muita paz a todos, um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, colocar alguma coisa, podem colocar. Se eu não responder agora, eu respondo depois aí no chat. É isso, Fred. A música é Sol de Primavera, de Beto Guedes. Pronto, eu não preciso me lembrar porque eu tenho amigos que se lembram por mim. O Noé está perguntando aqui se há conhecimento, né, ciência de onde Jesus está hoje. Sim, Jesus, Noé, os espíritos, os autores espirituais nos trazem informações de que Jesus é o grande responsável pela humanidade. Ele, de algum ponto, né, do universo, ele comanda o nosso planeta. Então, ele projetou o nosso planeta, projetou a vida aqui, reencarnou, né, ou seja, nasceu para dar o exemplo e continua, porque o nosso projeto Humanidade Terra ainda está mais perto do começo do que do fim, né? Então, ele continua com a gente aqui, né? Ok? Então, assim, se alguém tiver alguma outra pergunta, alguma outra colocação, se não, nós vamos terminando por aqui. Feliz Natal, beijo no coração de cada um de vocês. When troubles come and
my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your... Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.